Professor, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia, obrigado pela participação com os mais de 1 milhão de amigos. Qual a diferença e o que ela avança sobre o ChatGPT, professor? Bom dia, Elton, bom dia a todo mundo que está nos vendo. É uma honra estar aqui, principalmente debater um assunto super premente, são as inteligências artificiais, né? A gente precisa debater inteligências artificiais, principalmente porque as inteligências artificiais já fazem parte do dia a dia da gente. Então, quais são as vantagens de você ter uma inteligência artificial da Meta? É o banco de dados, que é essa Big Tech, né, que como são conhecidas essas grandes empresas que trabalham com as questões tecnológicas da atualidade, tem um banco de dados super poderoso e como esse banco de dados vai proporcionar mais ainda o que nós chamamos de inteligência artificial generativa, porque a inteligência artificial ela já existe há quase 100 anos, né? O que nós vivenciamos hoje com o ChatGPT, com a Gemini, com o Bing, com o Bard, que são as inteligências artificiais mais utilizadas atualmente, é que ela aprende. Por exemplo, quando você dá uma gugada, né, e a gente faz isso todos os dias, ela vai trabalhar um sistema algoritmo. O que é isso? Ela vai te dizer determinados caminhos. Por exemplo, você gosta de um time de futebol, você gosta de um de comida, você gosta de um tipo do tipo de roupa. Quando você dá uma gugada, vai lá no Google e pesquisa roupa X, time X, cidade X, apresentador X, ela vai te dar notícias, vai te dar informações. Isso é um algoritmo. O que é a inteligência artificial? Ela avança e onde está a importância dessa inteligência artificial da Meta? Ela aprende. Então, Yeltsin, você pesquisa hoje o que aconteceu no programa do Yeltsin. Ela não vai me trazer só informações do Yeltsin, do Bom Dia Meio Norte, do Piauí, de Teresina, mas ela vai perguntar, você sabe que o Yeltsin tem tantos anos de TV, você sabe que o programa assim assado, você sabe que isso aconteceu, então, você tem uma possibilidade maior de informações, porque ela vai aprendendo. Se eu fizer essa mesma pergunta amanhã, ela já vai me dizer, olha, o programa de ontem, ela entrevistou o professor Orlando Berti e conversou sobre inteligência artificial. Ou seja, ela avança, no mínimo, 50, 60 vezes no que o Google, por exemplo, nos proporciona. E aí, Elton, nós temos uma perspectiva positiva, mas a gente também tem uma perspectiva negativa. Qual é a negativa? É a preguiça de querer estudar depois. Perfeito. Você como uma pessoa inteligente, interligada com as tecnologias, né? Esse é o paradoxo. Quando a gente coloca tudo nas mãos de uma tecnologia, a gente vai terminar tendo uma série de empregos que vão acabar. Professor, por exemplo, já no ChatGPT existia a contraprova do ChatGPT em algumas áreas, como trabalhos científicos em faculdade, provas, redações. Nessa da Meta já existe ela já lançou inclusive uma contraprova daquilo que o aluno ou quem a usa não o fez como deveria fazer? Na verdade, Elton, não só o ChatGPT, como a Meta AI, né, o AI, dependendo se a gente pegar para o inglês ou para o português, elas não são para burlarmos os sistemas, né? Elas são, por exemplo, olha, eu quero falar sobre o Azerbaijão, que é um país que está lá na Ásia, né? Praticamente ninguém sabe informações sobre o Azerbaijão. Me traga informações básicas sobre o Azerbaijão. Ele vai dizer, olha, o Azerbaijão tem tantos milhões de habitantes, é assim, assado, tem tal religião, tem tal moeda, quem comanda lá é fulano, tal e tal. Ou seja, isso é algo que a IA é positiva. Qual é a negatividade disso? Quando ela substituir o humano, nós vamos perder a necessidade, por exemplo, de estudar. Agora eu pergunto para vocês, se a máquina está aprendendo em vez do humano, será que a gente vai ter necessidade, por exemplo, de algumas funções humanas nesse processo? E repetir, o ChatGPT já tem uma vantagem incrível, mas quando a Meta, quando a Alphabet, né, que são as empresas que são gigantescas, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela é um pequenininha comparada com a Meta. Então, a gente está muito ansioso de ver o que essa IA vai trazer. E é só uma curiosidade. O grande sonho de uma inteligência artificial
e fala-se, os estudiosos estão falando que até 2026 a IA, quando ela começar a pensar no mesmo nível de um ser humano, é quando ela vai começar a substituir os seres humanos, não só nas atividades básicas, porque hoje a IA substitui nas atividades básicas, mas, por exemplo, nas atividades mais densas. E aí é onde está o perigo, que há uma discussão ética relacionada a isso. A IA, quando ela começar a substituir a gente, porque hoje ela substitui algumas coisas. Essa IA da Meta que a gente está debatendo aqui, ela é... O problema é, quando ela começar a escrever por você, a pensar por você, porque até 2026, essa IA da Meta, né, que comanda esses 3 grandes aplicativos, né, que é o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, quando ela começar a pensar, por exemplo, hoje eu quero... O que é que eu estou pensando? Porque o Facebook já tentou fazer isso antigamente. O que é que você está pensando? Né? O Twitter já começou a pensar isso. Só porque eles prediziam. Hoje, ela não só prediz, ela vai dizer... Eu conheço Orlando porque eu consigo pensar tão bem quanto Orlando, tão bem quanto a Maria, tão bem quanto o José, porque a nossa inteligência humana, nós só exploramos 4%. E essa inteligência artificial, até 2026, inclusive da Meta aí, vai estar pensando igual ao ser humano. Vamos aguardar para ver como vamos utilizá-la. Professor, muitíssimo obrigado pela contribuição, pela aula, né, aqui. A Gabi passou ou não passou, professor? Na passada passou, nessa nova tá complicada. Ah, boa, professor. Vou puxar a orelha dela aqui, professor. Obrigado, meu irmão. Forte abraço, que Deus abençoe cada vez mais. Conta com a gente sempre aqui no Bom Dia, tá? 6h51, a Gabi, a pessoa mais